Fala galera, tudo bem com vocês? Bora para mais o nosso videozinho de domingo à noite, né? Onde a gente vai falar um pouco da semana dos estudos de mercado. O estudo da semana é um pouco mais completo, porque a gente analisa o gráfico numa visão um pouco mais macro, né? E não só no day trade, tá, pessoal? Visando possíveis movimentos. Antes, eu não podia deixar de pedir para vocês se inscreverem no canal, deixar aquele like no vídeo se ele for útil, compartilhar com as pessoas, né? Para cada vez mais os vídeos tá atingindo mais e mais pessoas e ajudando todo mundo aí, como já tem recebido vários comentários de pessoas aí que descobriram o canal e o vídeo simplificado tem ajudado. E a ideia é essa, tá, pessoal? Mostrar para vocês uma leitura simples, uma leitura fácil do mercado, para que vocês evitem a cometer alguns erros básicos, né? De achar que o mercado está fazendo algum movimento e ele está fazendo outro. Então, essa é a ideia. Porque com Price Action você tem essa vantagem. Você pode aprender a enxergar o mercado de uma forma mais simples. Não se esqueça também de se inscrever no nosso grupo do Telegram, tá? Lá a gente troca muita ideia. A gente tem informações sobre o nosso grupo, o nosso robô de copy trade que a gente está lançando. A gente está em fase de teste, então por enquanto a gente está dando sinais, tem os sinais deles está sendo gratuitos para quem quiser experimentar e ver como que o robô opera, tá? E lá no nosso grupo do Telegram você entra e aí a gente tem lá o link do grupo onde você recebe os calls aí do robô, que por enquanto está gratuito, e depois a gente vai ser pago, e você vai ter a opção de instalar o robô na tua máquina ou simplesmente participar do grupo do Telegram. Então vão ter algumas modalidades aí para o robozinho do trade, beleza? Bom, falados os recadinhos, vamos lá para o gráfico para a gente dar uma olhada no que está acontecendo. Vamos olhar no Infut aqui semanal, que a gente olha que o mercado ele vinha numa tendência de alta. Aí ele segurou nesse fundo, nesse topo aqui, ele deu um falso rompimento, né? Porque a gente vê que ele chegou aqui, não deu continuidade e rompeu o fundo. E aí ele veio testar o fundo, segurou, rompeu o fundo de novo, segurou na região de fundo e segurou na região de fundo. E agora ele está indo testar a região de novo, tá? Então aqui a gente não sabe se ele vai romper para voltar a subir, né? E se caracterizar num movimento macro de alta, ou se ele vai simplesmente fazer esse teste do fundo para ver se ele segue o movimento para baixo, tá? E tem os níveis aqui de teste, ele meio que chegou no fundo, voltou, tá voltando a testar essa região aqui, que vocês olham, é uma região de alta demanda, tá, do preço. Então vamos aguardar no semanal, porque esse movimento que ele está fazendo aqui é um movimento bem importante, tá? Então a gente marca o que? A gente marca a máxima da semana e a gente marca, obviamente, a mínima da semana, né? Porque a gente tem que ver o próximo candle, o que ele vai fazer. A gente deixa a máxima da semana marcada como verde, né? E a mínima da semana marcada como vermelho. Tá? 117,270. Aí a gente passa para o gráfico diário. Tá? Vamos primeiro para o gráfico diário do mini. Aí a gente já vai no mini índice, tá? E o que a gente enxerga no gráfico diário do mini índice? A gente enxerga um gatilho de venda, tá? Porque ele vinha numa... Vamos voltar aqui no Infut, porque aqui no diário ele ainda não tem tanta coisa assim, tá? Tanto movimento. Mas a gente já tem aqui, ó. A gente veio numa tendência de alta, tá? Onde ele tá fazendo esse pivô. E a gente tem esse candle aqui como um gatilho, tá? Então, por que a gente tem como um gatilho? Por conta disso. Vou desenhar aqui para vocês. O candle de amanhã, e a gente tem vamos marcar também essa região aqui, que é a máxima desse candle,
Essa aqui a gente deixa marcado de amarelo. Vamos marcar com a nossa linha fúcsia. Tá? Por que a gente tem essa região, pessoal? Olha só a importância. A gente tem uma LTA aqui que foi rompida. E junto com essa LTA, a gente tem um gatilho de entrada e o acionamento dessa entrada no diário, tá? Então, houve um acionamento dessa entrada de venda no diário. E o que isso significa? Significa que o preço está numa tendência de baixa, tá? Porém, a gente tem aqui esse outro fundo aqui no diário, que é o fundo do 111.800, que, como a gente ensina no Price Action, o que o preço precisa fazer? Para ele confirmar a tendência de baixa, ele tem que romper esse fundo. Enquanto ele não romper esse fundo, a tendência não se reverteu. Então ele pode, se ele romper essa tendência aqui, ele tende a vir testar essa região. Mas a venda mesmo se confirma aqui. Por quê? Porque aí se confirma a quebra do pivô de alta. O rompimento do fundo anterior. Aí ele tende a subir, não romper mais topo para voltar a cair. Esse é o desenho. Agora, enquanto ele segurar nessa região aqui, a tendência não mudou. Ela apenas enfraqueceu porque ele rompeu uma LTA. Enfraqueceu a tendência, mas ele pode chegar aqui e seguir subindo, tá? Por isso que tem que ter muita atenção, tá? Muita atenção mesmo com essa linha aqui, que eu vou deixar ela, vou botar ela marcada até mais grossa aqui, que é para identificar que é uma linha de decisão, tá? Então esse é o recado. E aí, nisso, a gente parte para o diário do WIN. No diário do WIN, aí a gente vai fazer o quê? A gente vai... deixa aqui, Ctrl Z. A gente vai trabalhar com as regiões, tá? Então, o que a gente vai marcar aqui? Uma linha vermelha agora, que é a continuidade, tá? Então, a gente vai acompanhar amanhã, quando o preço abrir, para a gente vender, o que precisa ser feito? Romper essa linha aqui, tá? E a gente tem também essa LTB aqui, que a gente vai pensar em compra quando? Se ele romper a LTB. Se ele romper a LTB... deixa eu mudar aqui. Se ele romper a LTB e romper a linha do topo desse candle, melhor ainda. Aí ele confirma a continuidade até pelo menos testar o topo. Ou se ele vai vir até aqui só e depois cair, tá? Então esse é o movimento. Então o que a gente vai agora fazer esperando para amanhã? Dá uma olhada nos 60 minutos aqui, ó. 60 minutos a gente tem o quê? A gente tem a máxima do dia, que é onde a gente deixa marcado, tá? A gente tem essa linha aqui, que a gente marca ela de verde. Por que de verde, Emerson? Porque essa linha aqui, ela pode ser uma linha, vamos deixar ela com espessura 1. Ela pode ser uma linha que no day trade, ela possa te dar uma expectativa de compra até o teste do último topo. Ou seja, se o preço abrir rompendo ela, ele pode vir testar essa região para vir testar aqui para depois descer, tá? Mas é a linha que pode nos dar uma compra quando a gente enxerga no day trade. Então, as marcações principais são essas aqui. E aí, quando a gente vai para 10 minutos, que a gente tem... E olha como que o gráfico fica. A gente tem a linha verde bem na zona da LTB. Isso confirma o quê? Rompimento de LTB, rompimento do fundo anterior. Esperar voltar para ver se o preço vai testar essa região, tá? Testou essa região, segurou e não rompeu, para baixo, venda, tá? Mesma coisa que ele fez aqui, ó, tá? Abriu para cima, testou a região anterior, não foi, ele desceu. Exatamente a mesma coisa que a gente espera aqui,
Agora, se o preço abrir aqui embaixo, aí é continuidade. Aí é seguir o baile, né? E esperar a volta para vender, dando candles gatilhos, dando os nossos padrões de entrada que a gente posta lá no grupo, como deu aqui, como deu aqui, como deu aqui, que a gente espera dar o padrão de entrada, seja no 10 minutos, no 3, no 5, no 2, no 1, o padrão no price action é sempre o mesmo, certo? Então, assim, sempre você vai ter o mesmo padrão de entrada. Isso vai facilitar muito a tua vida no day trade. Por quê? O padrão de entrada é aquele, o preço tem que fazer aquilo para te dar o sinal. Você não depende de indicador, tu não depende de média, não depende de cartomante, de nada. Tu não depende de nenhum fator externo. Depende exatamente, pura e simplesmente do preço. Beleza? Então, para amanhã o estudo aí do índice é esse. Então, se ele romper a linha verde, esperar para ver se ele busca a linha rosa. Tá? Lembrando que ainda é venda, tá? Então há um risco aqui de ser uma compra contra a tendência, então ela pode ser um topo mais baixo. Então, lembrando que compra aqui é tudo contra a tendência. Tá? O mercado só retoma a tendência de alta e confirma-se visões só de compra a partir do rompimento do 117 e 270, só daquela região. Fora isso, a gente está sempre procurando por opções vendedoras enquanto ele não rompe topo. Tá? Lembrando que a gente olha os topos relevantes. Tá? Então, o topo relevante aqui é qual? Esse aqui é o próximo topo relevante. Ó. O preço segurou aqui, o preço segurou aqui, o preço segurou duas vezes aqui. Então, ele pode testar essa região aqui, inclusive. Certo? Desculpa. Então, essa é a nossa ideia do índice para amanhã. Vamos falar de dólar agora. Dólar na semana. Na semana ele vem só caindo, né? O dólar tá rompendo fundo a cada dia. Desculpa, pessoal, garganta seca. E eu não gosto de taxar esse negócio de que o dólar, se o índice sobe, o dólar cai, se o dólar cai, o índice sobe. Por quê? Porque a gente vê isso aqui, ó. O dólar caindo. O índice caindo, tá? Então, assim, eu não levo em consideração a correlação mais de que um sobe e outro desce. Isso tem se perdido um pouco nesses últimos tempos, tá? Então, quando a gente marca aqui, vamos dar uma olhada no diário. Ó, o diário nos mostra, inclusive, que o dólar segue no canalzinho dele, né? O dólar segue no canalzinho de baixa dele. Vamos ajustar ele aqui, ó. Olha só. Olha que canalzinho bonito que ele tá. Só que no diário ele deixou um candle, um padrão, meio que um padrão de fundo mesmo, né? Um padrãozinho que a gente... É um padrão que ele marcou fundo. Então, o que a gente espera aqui? A gente espera que para dar compra no dólar, ele tem que romper esse último candle. Ele tem que romper os 578. E mesmo assim, é uma compra um pouco arriscada. Por quê? Porque tu tem o canal do diário logo na sequência, tá? Lógico, no day trade você consegue operar? Consegue e muito, tá? Porque quando a gente olha no day trade, a gente está falando aqui, ó, dessa região. Aqui, né? Aqui, eu tô falando dessa região. Então, e aqui, quando você olha o diário, o que a gente faz? A gente ajusta essa linha. Por quê, pessoal? Porque aquele candle no diário ele não é referência. A referência é esse topo aqui. Por que não é referência, Emerson? Porque isso aqui é continuidade, tá? Essa é a importância de você olhar o gráfico, não só o candle diário, mas sim o que o preço está fazendo. Só que vocês têm que ficar atento na máxima desse dia aqui. Por quê? Porque ela é a região da LTB, do canal. Então o preço pode vir testar até aqui. E repare uma coisa.
Se o preço vier testar até a máxima de sexta-feira, daquele candle de sexta, ele está o quê? Confirmando um topo mais baixo. E aí ele vai buscar fundo, tá? Então, isso que vocês têm que ficar atentos. Então, o que a gente deixa marcado aqui para amanhã? Vamos agora para os 5 minutos no dólar, que a gente bota um tempo um pouquinho menor, para a gente observar o que a gente pode fazer. Então, revejam o seguinte. Quando a gente parte para o gráfico menor, a gente vê que a gente tem espaço para operar. Por quê? Porque a gente tem um gap aqui, ó, de aproximadamente 37 pontos até o alvo. Então, o que a gente vai esperar, pessoal? Para o dólar, se ele abrir rompendo aqui, isso aqui vai confirmar fundo, aí você traça uma LTA e segue ela, sabendo que ele pode parar nessa região aqui, tá? Aí ele pode deixar topo mais baixo e vir a cair. Essa é a opção de compra. Agora, caso ele abra para baixo, muito cuidado que ele tem esse teste aqui para fazer. Lembra que eu falo para vocês que sempre ficar atento ao penúltimo fundo? Por que o penúltimo fundo? Porque o penúltimo fundo é onde ele vai ter a confirmação se ele vai falhar e voltar a subir, configurando um ombro cabeça a ombro invertido, ou se ele vai romper e seguir descendo, tá? Isso é o grande detalhe, e é isso que vocês têm que ficar atento a esse movimento, a esse fundo aqui, ó, porque ele é determinante, tá? Ele é determinante para continuidade da tendência. Então, isso é que vocês vão esperar. Venda garantida no dólar, pessoal, só se ele romper o fundo e seguir descendo. Compra no dólar, teria que romper esse topo para subir. Dá para operar nessa região aqui? Com certeza. Opera a consolidação de fundo, que isso aqui é um fundo. Tá? Ele está batendo num fundo aqui, então tem que saber operar. Tá? Saber operar. Certo? Então esse é o desenho que a gente tem para amanhã. Espero que vocês tenham gostado, né? Aproveitem, divulguem isso para mais pessoas. Amanhã cedo a gente está com a sala aberta no YouTube. Quem tiver interesse, quiser acompanhar a gente, é só seguir a gente lá, tá? A gente tem uma sala aberta onde a gente mostra para vocês operando na prática, operacional, com o gráfico rolando, certo? Então era isso, pessoal. Tenham todos um excelente final de domingo, uma ótima semana e que comecem com um excelente pregão amanhã. Grande abraço a todos.